Bem, amigos, convido aqui os vereadores para tomar seus assentos para nós iniciarmos a nossa reunião nessa manhã. Constatada a existência legal de quórum e sob a proteção de Deus, declaro aberto o nosso segundo período legislativo 2024, presença dos senhores vereadores, componentes das comissões permanentes, Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, Orçamento, Finanças, Controle Externo, Obras, Serviços Públicos, Infraestrutura e Ação e Bem-Estar Social, Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Saúde, Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária. A 7ª reunião extraordinária do segundo período legislativo da 4ª sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Rolim de Moura, Rondônia, realizada dia 11 de dezembro de 2024, às 9 horas. É a mesma aqui, né? Essa aqui é ordinária. Já tem um aqui por baixo. É a mesma. Eu quero aqui cumprimentar o Bruno, que está aqui conosco, juntamente com o seu amigo, cumprimentar o Carlos, a Cirlei, o doutor Lênio, o Frank, e todos que estão presentes aqui conosco nessa manhã. Cumprimentar também todos os nossos amigos que nos assistem aqui pelas redes sociais. Dizer para vocês que não está sendo transmitido nesse momento por falta de internet, mas assim que terminar, ela está sendo gravada, a gente vai publicar tudo que está sendo acontecido aqui neste momento. Então, deixar aqui a oportunidade aqui para o vereador Ivan dar o seu bom dia a todos. Bom dia a todos, bom dia a você da plenária, bom dia aos vereadores, à Assembleia Técnica Legislativa, o presidente que está aí, e vamos para cima. Vereador Renatão do Frigorífico. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, todos vocês que estão presentes aqui na nossa Câmara Municipal. E questão da internet, parece que houve uma questão de um poste que caiu ali, né? Motivo que está sem internet, mas é que nem o senhor mencionou, depois vai ser replicado. Vereador Eurico Gomes. Senhor presidente, muito bom dia aos demais colegas vereadores, o público presente, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui à sua disposição, senhor presidente. Doutor Roniton. Muito bom dia, vereador presidente. Muito bom dia, meus nobres colegas vereadores e a vereadora Juliana. Bom dia a todos que estão aqui no plenário, acompanhando nessa sessão extraordinária conjunta das comissões temáticas da Câmara Municipal de Rolim de Moura. Me coloco à disposição de sua excelência, senhor presidente, para a deliberação dos projetos de lei que estão na ordem do dia. Muito obrigado. Vereadora Juliana Aparecido Donato, com a palavra. Bom dia, vereador Valtão do Frigorífico, tá? Vereador Valtão, Renatão do Frigorífico, Eurico Gomes, Rony, vereador Ivan Vasconcelos, nesta quarta-feira chuvosa, e aqui estamos para deliberar os nossos projetos. Segue sua ordem, senhor presidente. Pode assinar. Nós vamos aqui para o item 2. Apreciação do projeto de lei número 137/2024, mensagem 129 do Executivo Municipal, que dispõe sobre e autoriza a abertura de crédito adicional especial para o superávit financeiro. Está aí, esse aí mesmo. É o 137. Executivo Municipal que dispõe sobre autoriza a abertura de crédito adicional especial para o superávit financeiro no valor de R$ 1.192.010,65 e autoriza a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados à receita no valor de R$ 110.286,10. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, devolução de saldo de convênio número 491, aquisição de material didático, atitude saudável. Relator, vereador Roniton, por favor, né?
Senhor presidente, muito obrigado. Esse projeto de lei foi distribuído à minha relatoria na sessão passada, mais conhecido como antes de ontem, segunda-feira, e passo agora a apresentar meu relatório e voto na condição de relator. Trata-se de um projeto de lei encaminhado por Sua Excelência, o prefeito do município de Rolim de Moura, solicitando a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro no valor de R$ 1.192.010,65. E a abertura de um crédito adicional especial por excesso de arrecadação de recursos vinculados à receita no valor de R$ 110.286,10, destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, devolução de valores oriundos de cancelamento solicitado pelo Poder Executivo do convênio número 491 PGE 2023, em razão da impossibilidade da execução do referido objeto. Pois bem, compleção dos autos, eu verifico que ele chegou até mim, distribuído a relatoria pelo Sua Excelência, o presidente da CCJ, e analisando o projeto de lei, identifiquei que ele vem instruído com mensagem justificativa do projeto de lei, memorando número 0159, Gabinete SEMEC 2024, ofício número 450, Gabinete 2024, município de Rolim de Moura, solicitando o cancelamento do convênio, notificação número 261, 2024, SEDUC, extrato de conta bancária demonstrando a existência do recurso, manifestação da Controladoria Interna da Prefeitura, parecer técnico legislativo, aqui já no âmbito da Câmara Municipal, também pela regular tramitação da matéria. Passo agora a apresentar meu relatório e voto, senhor presidente. Faço aqui, no meu voto escrito, a explanação sobre as atribuições da nossa comissão em deliberar sobre tema dessa natureza. Faço a fundamentação legal no artigo 55, parágrafo 4º da Lei Orgânica do município de Rolim de Moura. Peço dispensa à leitura, que é isso que entrega meu voto escrito, senhor presidente. Sob o ponto de vista do aspecto constitucional, legal e regimental, analisando o que foi proposto, entendo que o projeto de lei preenche os requisitos legais, dentro do âmbito da nossa competência, sobre as aberturas de créditos e modificações orçamentárias. Da mesma forma, senhor presidente, né? Então, por fim, mas antes de fazer minha conclusão é pela regular tramitação do projeto de lei, mas trata-se aqui, vereador Renato, de uma devolução de R$ 1.192.010 de um convênio que tinha sido feito com o governo do Estado para a aquisição de material didático. Atitude saudável, né? Está aqui. E me parece que a orientação para o cancelamento desse convênio é a orientação que vem dos órgãos fiscalizadores do Estado de Rondônia. Só que acaba que não tem essa informação, fui atrás para saber disso aí, até porque é uma devolução tanto quanto significativa, né, de um convênio que foi firmado anteriormente, mas que não foi executado. E a orientação dos órgãos fiscalizadores seria o cancelamento do convênio, e é o que solicitou o Poder Executivo Municipal. Eu faço meu voto pela regular tramitação do projeto de lei, mas adoto, senhor presidente, demais colegas, uma orientação final que teve no parecer técnico-jurídico da adulta Procuradoria da Câmara Municipal de Rolim de Moura, que orienta o Parlamento no seguinte sentido, né, que no exercício do poder de fiscalização dessa Casa de Leis, notadamente a fiscalização financeira e orçamentária, seja requisitado informações a respeito da inexecução do convênio, por quê, né? E para que isso seja informado, a fim de orientar a tomada de decisões relacionadas a eventual prejuízo, se há ou não, decorrente da inexecução do objeto do convênio. Então, assim, voto pela regular tramitação do projeto e faço integrar meu voto também a expedição de ofício ao Poder Executivo Municipal para que traga informações adicionais a respeito sobre essa inexecução desse convênio. É assim como voto, senhor presidente.
Mais alguma pessoa quer Sim. comentar? Sobre esse projeto, também eu já iria pedir, mas como já vai ser pedido o ofício, tanto que nós temos a lei, não sei se vocês se recordam, que nós votamos aqui nesta casa para ser trabalhado nas escolas sobre a obesidade infantil. É um projeto de lei de minha autoria. Então, quando apresentaram esse projeto para leitura aqui nesta casa, viria de encontro justamente com o projeto de lei já sancionado no município. Então, fica um ponto de interrogação, até mesmo o vereador já pediu aqui para que venha o esclarecimento da parte da execução, o porquê que não foi comprado esses materiais didáticos, porque ele vem aqui, ó, atitudes saudáveis. Então, ele vem de encontro com um projeto de lei que é para ser trabalhado a obesidade infantil nas escolas, né? Então, já foi pedido aqui, senhor presidente, eu também voto favorável, de acordo com o relator. Muito bem. Vereador Ivan, como vota? Voto favorável. Vereador Renatão. Voto favorável, presidente. Vereador Eurico Gomes. O senhor presidente, favorável. Juliana já votou, Roniton já votou. Então, eu também voto favorável ao projeto de lei aprovado. Apreciação do veto número 03/2024 do Executivo Municipal ao projeto de lei 142 da vereadora Aparecida Nonato, que dispõe sobre a instituição do Setembro Verde como mês de conscientização e orientação sobre doação de órgãos e tecidos no calendário oficial de eventos e atividades do município, cria a carteira de identificação e estabelece benefícios para a pessoa doadora de órgãos e tecidos no âmbito do município de Rolim de Moura e da outras providências. Estão com liberdade para falar sobre o projeto. Primeiramente, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer ao meu presidente, que distribuiu o projeto à minha relatoria. Bucha pura, né? E desde já quero deixar aqui bem claro que meu parecer, meu voto é técnico, nada contra, vereadora, a iniciativa da Sua Excelência, mas eu já tinha, inclusive, manifestado em plenário acerca dessa temática, e agora eu apresento o meu parecer sobre o veto que foi produzido pelo Poder Executivo Municipal ao projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara. Verso o presente projeto de lei, encaminhado por Sua Excelência, a vereadora do município de Rolim de Moura, Juliana Aparecida Nonato, cuja temática é disposto sobre a instituição do Setembro Verde como mês de conscientização e orientação sobre doação de órgãos e tecidos no calendário oficial de eventos e atividades do município, criar a carteira de identificação e estabelecer benefícios para a pessoa doadora de órgãos e tecidos no âmbito do município de Rolim de Moura e da outras providências. Por meio do autógrafo número 112, Câmara Municipal de Rolim de Moura, 2024, oriundo do projeto de lei número 142, 2023, aprovado em versão final e enviado ao Poder Executivo para sanção, ele retorna com o veto número 003, de 2024, encaminhado para manifestação dessa comissão nessa ocasião. Sobre os documentos instrutórios relativos ao veto. Compulsão do andamento do feito, ou seja, do projeto de lei, constatamos que o presente encontra-se instruído com os seguintes documentos: justificativas políticas e técnicas do veto, cópia do autógrafo do projeto de lei, parecer técnico jurídico legislativo pelo acatamento do veto nos termos técnicos aventados, ou seja, parecer técnico jurídico da Câmara, a Procuradoria da Câmara emitiu parecer técnico jurídico pela manutenção do veto. Pois bem, sobre as atribuições dessa comissão, e aí digo em nome da Comissão de Constituição e Justiça, eu também faço os mesmos apontamentos que fiz no outro sobre a atribuição que temos para deliberar sobre temas dessa natureza, né, e justifico no artigo 55, parágrafo 4º da Lei Orgânica do município de Rolim de Moura, bem como o inciso 8 da mesma lei. Pois bem, manifestação dessa comissão quanto ao veto político e técnico.
Nos termos do artigo 47, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, é cabível o veto quando ocorrer inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público sob ótica do legitimado, no caso, o chefe do Poder Executivo. A oposição do veto à matéria, em qualquer aspecto, deve ser devidamente fundamentada, levantando os aspectos que levaram o legitimado a opor-se à iniciativa, inclusive de aspectos político-sociais, se for o caso. Friso, desde que as razões estejam devidamente fundamentadas, obviamente. Não existe veto sem justificativas. Nesse sentido, senhor presidente, demais colegas, o veto oposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal apresenta questões sobre inconstitucionalidade e interesse público nos termos da legislação, alegando que a respectiva lei estaria dispondo sobre matéria de direito civil, competência essa reservada à União Federal, ainda criando política pública com imersão de despesas e afronta impeditivos legais. Quanto à possibilidade de edição de leis que criem despesas e que não dispõem de matéria de competência privativa do prefeito, existe entendimento consolidado nesse sentido. Em que pese os motivos de ordem constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso análogo, e aí faço uma referência aqui ao recurso extraordinário número 878.911 do Rio de Janeiro, já definiu tese sobre esse assunto. Inclusive, nós já tratamos desse assunto também aqui na Câmara, enquanto da análise de um veto oposto a um projeto de lei de iniciativa do vereador Eurico Gomes. Então, sobre essa situação, já julgou o STF, e faço um destaque, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, que, na verdade, não é o caso, né, do presente projeto de lei. Então, sob esse argumento, o veto, a fundamentação do veto, ela não se apresenta como sólida. Nesse sentido, apresentamos outro caso análogo, apreciado recentemente, inclusive, na Câmara Municipal de Rolim de Moura, quando analisou o veto número 002, de 2023, ao projeto de lei 061, de 2023, de autoria do vereador Eurico Gomes, que eu acabei de mencionar, oposto em sua totalidade pela norma, pelo prefeito do município de Rolim de Moura, sob a mesma alegação que reserva de competência privativa do prefeito quanto à questão de implementação de políticas públicas e documentos anexos. Nessa sessão, a Câmara rejeitou as razões do veto, promulgando a referida legislação. Feito esse arrazoado, e com todo o respeito, permite-nos discordar do entendimento da douta Procuradoria, bem como de Sua Excelência, o prefeito do município de Rolim de Moura, de forma que vemos a possibilidade jurídica de iniciativa de leis dessa temática, inclusive pelo precedente legislativo lançado a essa Casa de Leis. No entanto, o que eu estou falando, só para situar Suas Excelências, é que um dos argumentos do veto do Poder Executivo era essa situação. Sob esse argumento, não há razão o veto. No entanto, já há legislação federal que disciplina o tema, cujo texto vai em afronta total aos normativos lançados em sede desse projeto de lei. Tal iniciativa, com todo respeito, contraria os dispositivos da Lei Federal 9.434, de 1907, que regula e regulamenta a doação de órgãos e tecidos. Explico. Artigo 4º da referida lei estabelece, abre aspas, a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida à linha sucessória, reto ao colateral, até o 2º grau, inclusive firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. Com essa disposição, a pessoa viva que expressa essa vontade de doação pós-mortem, e nada voga com sua partida, pois é a vontade de parente ou cônjuge, conforme disciplina a lei, que determinará a sua destinação. Com isso, cairia por terra a instituição de uma eventual carteira de doador de órgãos. Nesse ponto, assiste razão, no meu entendimento, o veto oposto pelo prefeito municipal. Com a disposição do artigo 4º da Lei 9.434, de 67,
coloca por terra os artigos 4º e 7º da iniciativa apresentada, enquanto a existente Lei Federal número 11.584, de 2007, derroga os demais artigos. Diante dessa argumentação e pelos motivos acima, voto pela manutenção, né, do veto oposto pelo senhor prefeito ao projeto de lei. É assim como voto, senhor presidente. Eu não entendi. O senhor votou favorável ou votou... Aí o senhor... Manteve o veto. Manteve o veto. Sim. Só explicando, a questão é assim, eu dividi meu voto, primeiro eu analisei o primeiro argumento apresentado pelo prefeito, que seria o quê? Que estaria criando uma despesa, blá, blá, blá. Esse argumento ele já está vencido aqui na Câmara, inclusive, em votações anteriores que nós já fizemos. Então, sob esse argumento, não há justificativo do veto. Mas sob o argumento que já existe lei federal que disciplina o assunto, inclusive com a criação também do dia, e com relação à questão, é muito bem regulado pela lei federal a questão da doação de órgãos, nesse ponto, o veto, no meu ponto de vista, assiste razão ao veto produzido pelo senhor prefeito. É isso. Nesse caso aqui, ele só passa na comissão de... Nossa mesmo, né? Só na nossa passa de CJ. vocês, não, né? Eu vou pedir o voto deles também. Eu acho que acho que é só CJ. Só CJ. Porque aqui é o seguinte, dá para ser mantido, eu vou tirar os outros artigos, no qual diz da carteirinha. Porque você pode deixar mantido o artigo 1º, que institui o dia 27 de setembro, a um dia a ser anunciado. A ser incluído no calendário municipal, a ser trabalhado nas escolas e ser trabalhado no âmbito municipal, mantido no calendário municipal, tá bem? Ô, Ju, é que é federal, mas o que você quer dizer é que o município não faz. Não faz. Não, mas aí tem como cobrar, existe norma que sabe cobrar, pode cobrar, baseada Aqui, na ó, norma federal. para ser, O fato é que... calendário oficial do evento. Não, sim. O fato é que nós estamos analisando objetivamente o veto produzido pelo senhor prefeito no projeto de lei. Né? Então, Bem, nós temos pessoal, que, então nós eu temos também que votar voto isso em aí. concordância com o parecer do Dr. Roniton no projeto. Se a senhora quiser pedir também o vista do projeto, fique à vontade. Nós já votamos esse aqui do... Apreciação do projeto de lei número 117, 2024, do Executivo Municipal, que dispõe sobre estima receita de fixa o despesa do município. Rolim de Moura, para o exercício financeiro de 2025. Está com o vereador Roniton. Por favor, doutor Roniton. Mais uma vez, gostaria de agradecer sempre a bondade do meu presidente, vereador Walter Soares, em distribuir para mim a relatoria, projetos tão simples de serem analisados. Mas vamos lá, né? Verso presente, projeto de lei, encaminhado, voto um pouco grande, eu vou procurar resumir o máximo possível e esclarecer o posicionamento meu como relator o mais possível. Projeto de lei encaminhado por Sua Excelência, o prefeito do município de Rolim de Moura, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rolim de Moura para o exercício financeiro de 2024, mais conhecido como lei orçamentária. Documentos que instruem a presente lei. Mensagem justificativa para o projeto de lei, anexo
a lei prevista na Lei 4.320, de 1964, que é a lei que trata sobre as finanças públicas, lei complementar, mais a lei complementar número 101, de 2000, análise da Controladoria Interna da Câmara Municipal, indicando, inclusive, que os repasses da Câmara Municipal estão a menor do que o aprovado pela LDO. Parecer técnico jurídico legislativo pela tramitação da matéria. A manifestação da comissão agora, para apresentar meu parecer, senhor presidente, e demais colegas. Da mesma forma, sobre as atribuições de nossa comissão de deliberar sobre assuntos dessa natureza, faço apontamentos escritos aqui e fundamento no artigo 55, parágrafo 4º, inciso 14, da Lei Orgânica Municipal. Sob o ponto de vista do aspecto constitucional, legal e regimental, o projeto de lei preenche os requisitos do processo legislativo previsto na Lei Orgânica, vez que é de autoria privativa do prefeito, notadamente que diz respeito à iniciativa, nos termos do artigo 43, inciso 3, do referido dispositivo. Sobre a Lei Orçamentária Anual, mais conhecido como LOA. O orçamento público, senhor presidente, é o momento político em que o Estado, considerando o montante de receitas e despesas pelas diversas formas de arrecadação pública, irá definir no que e no quanto gastar para atingir os objetivos constitucionais, na medida em que os recursos disponíveis são limitados e as demandas das sociedades ilimitadas. Falei mais de uma vez durante esses 4 anos em que passei por aqui. O orçamento público é finito. Ou seja, ele tem fim. Logo, daí a importância da participação da construção das leis que tratam do orçamento público, leia-se PPA, LDO e, por último, a lei orçamentária. E também, muito importante observarmos, como sociedade, como poder, quais são as prioridades que são eleitas pela administração, porque sempre existem prioridades, né? Exatamente pelo fato do orçamento ser finito. A lei orçamentária anual opera no espaço-tempo de 1 ano. Isso significa que ela irá guiar as prioridades estatais de curto prazo. As de longo prazo estão no PPA, né? Para que o sistema orçamentário possa funcionar com harmonia, o ordenamento prevê 5 fundamentos jurídicos chamados de princípios orçamentários. Explico. O princípio do equilíbrio, que é o princípio que existe para que toda despesa tenha uma correspondente receita, ou seja, você não pode gastar o que não tem. Princípio da plenitude. No princípio da plenitude, todas as despesas e receitas devem ser condensadas num único documento legislativo. LOA. Princípio da exclusividade ou da pureza orçamentária é o princípio da exclusividade, que veda que a lei orçamentária seja acrescida de normas estranhas à sua natureza. Assim, a lei orçamentária não poderá prever outra coisa senão receita e despesa, na forma como descreve o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Princípio da anualidade. A lei orçamentária anual deve ser aprovada anualmente. Ou seja, todo ano você aprova o orçamento para o outro ano subsequente. Esse orçamento que nós estamos votando é o orçamento previsto para ser executado sempre no ano subsequente. Princípio da especialidade, que todas as dotações orçamentárias devem ser especificadas quanto ao valor e quanto ao objeto. Já a dotação pode ser genérica, abrangendo diversas despesas em uma, mas nunca incerta. E o projeto, ele vem instruído com todos os elementos de despesa, né? E a gente tem que ter o cuidado de passar um por um aqui. E foi o que nós fizemos, graças ao sempre dedicado, brilhante e muito bem fundamentado trabalho realizado por minha competente assessoria, representado pelo Dr. Lenin Brito e o Sr. Frank, que se encontra aqui presente. Sobre o orçamento participativo, para esse tema, imperiou destacar as lições trazidas pelo Estatuto das Cidades, vigente por meio da Lei 10.257 de 2001, especialmente seu artigo 44. Perde dispensa a leitura e esse que integra meu voto escrito.
Cumprimento do artigo 44 foram minimamente demonstrados com a realização de audiência pública, conforme se demonstra dos anexos que chegarem a essa casa, por meio do ofício número 526 da SENGOV 2024, cumprindo também esse requisito legal. Sobre eventuais emendas, apresento aqui, inicialmente, emendas modificativas. Atento a estes ditames, vemos que a presente iniciativa guarda regularidade, no entanto, existem situações que necessitam ser corrigidas, no meu ponto de vista, penso eu, no meu entendimento, especialmente as apontadas pela douta controladoria interna desta Casa. Com relação a essa iniciativa, nós temos o artigo 92, parágrafo 4º e 5º, combinado com o artigo 101, emendas por ocasião dos debates, do regimento interno dessa Casa de Leis, apresento a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º, altera as peças orçamentárias por meio de anulação e suplementação orçamentária nas classificações e elementos de despesa abaixo relacionados. Essa correção aqui foi identificada pela Controladoria da nossa Casa, que diz respeito ao orçamento da Câmara, que estava a menor, de acordo com o que nós votamos e aprovamos. Então, faço apresento essa emenda modificativa para fazer essa correção e explico que apresentamos essa emenda modificativa com o subsídio que nos foi dado pelo controle interno da Câmara Municipal de Rolim de Moura. Justificativa. Justificam-se as presentes emendas para atender à correção do repasse da Câmara Municipal, atingindo, assim, o percentual de 7% aprovado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e ainda fazendo, já neste processo, a destinação da cota parte a título de emenda parlamentar deste vereador, exclusivamente, para a recém-criada Fundação Cultural do município de Rolim de Moura, e ainda valores destinados a projetos oriundos da agricultura familiar e associação rural de impacto social. Explico que faço isso dentro unicamente da minha parte, da minha cota parlamentar. Artigo 2º. Passará a vigorar com a seguinte redação. O Poder Executivo está autorizado a: inciso 4º, realizar aberturas de crédito adicionais suplementares por anulação nos termos do artigo 41, inciso 1, da Lei 4.320/64, nos termos do artigo 167, inciso 4, da Constituição Federal, até o limite de 5% do valor do orçamento. Justifica-se. Justificativa. Necessária alteração para evitar que haja eventuais transferências apenas orçamentárias, sem que haja financeiro disposto, de forma que se evite remanejamentos fictícios, para realizar empenho sem a devida existência do financeiro em conta corrente. Nesse sentido, não havendo encontrar qualquer falha ou ausência documental que impossibilite o andamento do presente, esse relator apresenta, com as emendas já apontadas, o seu parecer favorável. Lembrando que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de alteração com relação aos 5% que já autorizamos o prefeito a ter para remanejar no orçamento, que foi votado na LDO. Esses 5% foi votado na LDO, é lá que é definido isso, né? Aqui é feita uma correção somente no que diz respeito a uma das modalidades desses remanejamentos, né? Que eu apresento que o Poder Executivo está autorizado, dentro dos 5%, a realizar abertura de créditos adicionais suplementares por anulação, nos termos do artigo 41, inciso 1 da Lei 4.320. É para dar uma robustez de acordo com o que diz a 4.320, que é a Lei Orçamentária Anual. Por fim, analisando tudo que se apresenta, esse relator apresenta seu parecer favorável ao projeto de lei, com as emendas apresentadas, para deliberação das demais comissões permanentes e encaminhando as demais comissões para deliberação, assim como voto, senhor presidente. Vereador Ivan, como vota? Voto favorável. Não, mas ele saiu. Mas não tem como você pular a ordem.
Não dá nada não, moço. O importante é votar. Porque as comissões são conjuntas, né? Que se reúnem e definem conjuntamente. Não é comissão por comissão. Não é comissão diferente, é em conjunto. Quando ele voltar, ele vota. Ele pede vista, o que ele quiser. Vereador Eurico, como vota? Voto favorável, senhor presidente. O senhor já votou? Tá, vou esperar ele. Vereadora Juliana, como vota? Cheguei, meu presidente. O senhor entendeu aí, vereador? Explica para ele de novo. Explica aí que eu não entendi. O que precisa votar? Você não ia tirar para leitura? Vou tirar. Pronto, então pede. Senhor presidente, eu quero tirar o projeto para minha relatoria, para mim, uma lida para me entender melhor. O senhor está pedindo vista do projeto, né? Positivo. Gente, não tem lógica. Sequência. Apreciação do projeto de lei complementar número 003 de 2024 do Executivo Municipal, que dispõe sobre regulamenta as novas regras de aposentadoria e pensão por morte no regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Rolim de Moura e dispõe sobre a estrutura administrativa e da outras providências, revogando as disposições correlatadas. Relator, vereador Roniton, por favor, relatar sobre o projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradecendo a confiança de sempre. Eu ser o relator dessas matérias bem simples e bem tranquilas, como essas aqui. Mas que missão dada é missão cumprida, senhor presidente. Vamos lá. Apresento meu parecer e meu relatório e voto acerca desse tema. Versa o presente projeto de lei, senhor presidente, encaminhado por sua excelência, o prefeito do município de Rolim de Moura, com o objetivo de regulamentar novas regras de aposentadoria e pensão por morte no regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Rolim de Moura e da outras providências, revogando disposições correlatas. Pois bem, compulsando os autos e compulsando o andamento do feito, o projeto de lei chegou até a minha relatoria, instruído com texto do projeto de lei, cópia da legislação que se pretende alterar, parecer técnico jurídico legislativo fazendo análise da matéria e requerendo documentos e retorno dos autos, depois a nobre assessoria jurídica para emissão de relatório, para emissão de parecer técnico jurídico. Ofício 053, Rolimprev 2024, encaminhando matérias ao Poder Executivo e documentos anexos. Despacho do relator da CCJ, solicitando análise do controlador interno da Câmara Municipal. Foi solicitado que fosse feita uma análise sob o ponto de vista contábil por esse relator. Ofício 092, CISESMAT, oriundo do Sindicato de Servidores Públicos da Zona da Mata. Relatório da Controladoria Interna da Câmara Municipal. Conclusão da análise pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal. Despacho da comissão solicitando o ato do Conselho Deliberativo da Rolimprev. Ofício 061, Câmara Municipal de Rolim de Moura, 2024, solicitando documentos da Rolimprev. Ofício 547 da Sengov, 2024, encaminhando documentos solicitados. Então, só desse andamento, você vê que foi bastante trabalhado esse projeto. Tá? Sobre as atribuições dessa comissão, da nossa comissão de tratar de assuntos dessa natureza, faço o mesmo apontamento que fiz nos outros projetos de lei, fixo meu entendimento e fundamento no artigo 55, parágrafo 4º, inciso 11 e 14 da Lei Orgânica do município de Rolim de Moura. Sob o ponto de vista do aspecto constitucional, legal e regimental, senhor presidente, a presente propositura trata de regulamentar novas regras de aposentadoria e pensão por morte no regime próprio de Previdência Social RPPS, no município de Rolim de Moura, e das providências. Nesse sentido, a presente propositura constitucionalmente guarda a legalidade em sintonia com o ordenamento jurídico municipal,
mais especificamente com a Lei Orgânica do Município, pois o artigo 65, inciso 1, estabelece a prerrogativa do prefeito em edição de lei, especialmente em lei complementar municipal. Ademais, este relator ratifica a análise de constitucionalidade preliminarmente realizada pela adulta assessoria jurídica dessa Casa de Leis. Sobre o mérito da matéria, regulamentação da previdência própria municipal. Buscando diminuir o rombo da Previdência Social, tanto no regime geral quanto em regimes próprios, o governo federal, isso há tempos já, né? Acho que foi na época do Temer? Foi em 19, não, já é do governo anterior, né? Instou o Congresso Nacional em apresentar modificações na lei do regime próprio de previdência, bem como no regime geral, cujo maior objetivo era a diminuição dos impactos financeiros nas contas públicas e INSS e das previdências próprias com pagamento de benefícios, especialmente de aposentadorias. O que nós estamos fazendo aqui é uma imposição legal de regulamentação do nosso regime de previdência, e essa obrigação foi imposta por uma lei federal, que foi votada em 19. Aventou-se na época que os valores recolhidos pelos atuais filiados não seriam capazes de suportar o pagamento dos benefícios. Já visto o tempo em que essas pessoas permaneciam recebendo benefícios sem mais contribuir com o sistema. O medo de colapso fez alterar regras significativas, especialmente no âmbito do regime próprio de previdência, ou seja, a previdência social dos servidores públicos federais, por exemplo, desencadeando, inclusive, um regramento para as previdências próprias do Estado e municípios da Federação, que devem se adequar ao texto constitucional e, principalmente, zelar para que os referidos institutos não venham à bancarrota, né? Ou seja, fiquem insolventes, deixando milhares de pessoas sem receber os benefícios a que têm direito, principalmente pelo tempo de trabalho e dedicação ao Estado. Dito isso, e com o objetivo constitucional, é que se fez chegar a essa Casa de Leis o respectivo projeto de lei, cuja iniciativa é regulamentar as emendas da Lei Orgânica da Constituição Municipal, inclusive fazendo adequar às realidades do município de Rolim de Moura. Princípio da simetria da norma. O princípio da simetria é aquele que exige que os estados, o Distrito Federal e os municípios adotem, sempre que possível, em suas respectivas constituições e leis orgânicas, os princípios fundamentais e as regras de organização existentes na Constituição da República, Constituição Federal, principalmente relacionados à estrutura de governo, forma de aquisição e exercício de poder, organização de seus órgãos e limites de sua própria atuação. Nesse sentido, com o advento da Emenda Constitucional 103, em 2019, que alterou substancialmente o artigo 40 e seus incisos da Constituição Federal, determinou que as regras ali descritas fossem imediatamente transcritas e observadas pelos seus entes federativos. E aqui faço, senhor presidente, o apontamento do artigo 40, novo artigo 40 da Constituição Federal, né, que foi inserido através da Emenda Constitucional número 103. Feito o destaque, consta no meu voto escrito, peço dispensa a leitura. Quando a alteração do tempo da idade de aposentadoria, determinou expressamente que os entes fizessem as alterações aos textos constitucionais locais, para tanto a iniciativa do presente projeto de lei atende especificamente ao determinado. No entanto, quando a edição da Emenda Constitucional 103, no âmbito da União, foram disciplinadas regras de transição, observe, para a aplicação da medida e também a alteração do texto constitucional. As regras de transição servem justamente para disciplinar a quem deve atingir a reforma e garantir direitos já adquiridos pelos segurados em modificações anteriores que não podem gerar prejuízos aos mesmos nos termos da lei. Dito isso, vemos que a reprodução obrigatória ao texto da Lei Orgânica do município já foi devidamente editada em 2023, com a apreciação desta Casa, inclusive, nós votamos, né? Fazendo incluir no artigo 148, o seguinte texto: os servidores vinculados ao regime próprio de previdência social, RPPS, do município de Rolim de Moura, poderão ser aposentados com idades mínimas previstas para os servidores vinculados ao regime próprio de previdência social da União, no inciso 3, parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, conforme diretriz da Emenda Constitucional 103, observada
a redução da idade mínima para os ocupantes de cargo de professor, de que trata o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, a serem estabelecidos por meio de lei complementar. Parágrafo 1º, até que entrem em vigor leis municipais que disciplinem benefício e regime próprio de previdência social do município de Paulino de Moura, conforme inciso 1 e 3, parágrafo 1º, parágrafos 4A, 4C e 5º do artigo 40 da Constituição Federal, os servidores serão aposentados na forma da Lei Municipal número 3317 de 2017. Atento ao comando constitucional, nossa lei orgânica encontra-se compatível. Faço um destaque agora, senhores vereadores, meus colegas, a uma nota técnica emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e a regulamentação da alteração da lei orgânica. Quando da edição da emenda constitucional número 103, para sua implantação, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia criou o grupo de trabalho capitaneado pela Secretaria de Controle Externo e editou nota técnica esclarecendo aos municípios do Estado, de forma didática e resumida, os passos que deveriam ser dados a fim de cumprir as determinações constitucionais. Nesse sentido, a referida nota esclareceu o que seria auto-aplicável aos estados e municípios e aquilo que demandaria de regulamentação, bem como os dispositivos que deveriam ser regulamentados por meio de lei complementar estadual ou municipal. Na referida nota, aponta-se como inovações da Emenda Constitucional 103 de 2019, que deve ser regulamentado por lei complementar, : previdência complementar, a ser oferecida aos servidores públicos, cumprido pelo nosso município pela Lei 3984 de 2021, empréstimos consignados aos segurados, utilização dos fundos para empréstimos afiliados, não regulamentado pelo município, contribuições extraordinárias, também ainda não regulamentado pelo município, novas regras de pensão, ainda não regulamentada, idade mínima para a aposentadoria, ainda será regulamentado. A título da referida regulamentação, foi enviado no ano 2024 o projeto de lei complementar 003, que trata com o intuito de regulamentar a referida medida, no entanto, a fim de fazer justiça essas medidas e a fim de evitar injustiças com servidores que já se encontram filiados ao regime próprio de previdência social, apresento algumas emendas a alguns trechos do projeto de lei com o objetivo exatamente de garantir direitos já adquiridos. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 5º e inclui o parágrafo 5º ao referido artigo, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 15. As regras dispostas nesta lei complementar não atingirão o servidor público que estiver ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998, aplicando o regulamento previsto na Lei Complementar Municipal 3317 de 2017, quanto ao tempo de contribuição e idade mínima de aposentadoria, ou regramento mais vantajoso que desejar o servidor, inclusive de regras mais benéficas atuais, inclusive os servidores que fazem jus à aposentadoria especial. Artigo 2º. Os artigos 16, 17, 18, 19 e 20, inciso 1, artigo 21, artigo 44, passarão a vigorar com a seguinte redação. O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público até a data de entrada em vigor dessa lei complementar poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 57 anos de idade, se mulher, 62 anos de idade, se homem, observado exposto no parágrafo 1º desse artigo, 30 anos de contribuição se mulher, 35 de contribuição se homem, 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos de cargo efetivo em que se der a aposentadoria, somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações equivalentes a 89 pontos, se mulher, 99 pontos se homem, observado o disposto no parágrafo 1º e 2º. A partir de 1º de janeiro de 2025, a pontuação a que se refere o inciso 5 do caput desse artigo será acrescida a cada ano de 1 ponto até atingir o limite de 100 pontos, se mulher, e 105 pontos se homem. Vereador, só para colocar tempo, o 16, 17, 18 e 19, ele só altera o caput, essas regras permanecem. Permanece, né? Entendi. Porque ele vai retirar aquela necessidade de ser servidor efetivo. Tá. A gente suprimiu aquela inconstitucionalidade só. Muito obrigado pelo apontamento feito pela assessoria. Isso, aí o restante O restante permanece, né? É que a gente muda o caput, que na forma
como se encontrava, era só Servidor efetivo. servidor efetivo, né? Aí, o entendimento do STF, Tribunal de Contas, é que não interessa... Se é servidor público, tanto efetivo quanto comissionado. Você entrou como comissionado, passou no concurso e não teve interrupção de vínculo. Entendi. Entendeu? É Aí isso. só alterou esse... Essas outras regras permanecem, né? O artigo 17, o servidor público municipal que tem ingressado no serviço público até a data de entrada em vigor dessa lei poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulamente os seguintes requisitos. Então, a gente fala aqui sempre o servidor público municipal, né? O cara prestou serviço público municipal, não interessa se é efetivo ou não. Tá. As outras alterações vão sempre nessa mesma linha, quando a gente fala aqui. Ressalvado o direito à opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas para a aposentadoria voluntária, o servidor, né? Então, a gente está fazendo essa correção. É isso, né, minha assessoria? Pois bem. Aqui. Sobre o artigo 19, né, que a gente propôs também, para o titular de cargo de professor que tenha ingressado no serviço público, né, que a gente coloca também isso, até a data de entrada em vigor dessa lei complementar e comprovar exclusivamente tempo de efetivo de serviço nas funções de magistério, na educação infantil, ensino fundamental e médio, os requisitos para a aposentadoria estão previstos também aqui, que permanece o mesmo, a gente está colocando somente com relação ao servidor público, sem especificar uma categoria específica, né, juridicamente falando. Para o titular do cargo de professor que tenha ingressado no serviço público, de novo, aqui a gente coloca serviço público, até a data de entrada em vigor da lei complementar, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Então, é sempre fazendo essa correção para que seja atingido todos os servidores, não só o servidor efetivo. Artigo 22. Inciso 1. A totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo, em que se der a aposentadoria para o servidor público que tem ingressado no serviço público em cargo de provimento efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 6º, artigo 40 da Constituição Federal. Ou, artigo 44, havendo sobra de recursos financeiros oriundos dos repasses constitucionais obrigatórios da Câmara Municipal de Rio Grande de Moura, o percentual de 50% desses valores serão repassados em parcela única ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Rolim de Moura pelo prazo de 5 anos, a fim de amortizar déficit previdenciário. Essa é uma emenda proposta também. Tá? As presentes emendas modificativas aos textos, senhores vereadores, são para preservar servidores públicos, o servidor público municipal que já possuem direitos adquiridos em razão de tempo de trabalho já prestado e que seriam prejudicados por aumento de requisitos em suas aposentadorias com as referidas alterações regulamentadoras. Lembro que, quando da reprodução sistêmica de nossa lei orgânica, restou pactuado entre Legislativo e Executivo que os integrantes atuais do regime não seriam prejudicados ou atingidos pelas respectivas alterações regulamentadoras, o que fazemos cumprir nessa ocasião ao apresentar essas propostas de emenda que apresento. Ainda atento aos recentes julgados que reconhecem que, para a contagem de tempo de serviço público, independe de que seja o servidor efetivo, fizemos alterar os demais artigos, naquela explicação dada por mim. Eu devo aguardar os meus colegas, ouvir meu voto ou não? Não, né? E aqui eu apresento um julgado do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde diz exatamente essa situação, né, que eu apresentei. Então, pelos motivos acima, fazemos encerrar as emendas modificativas e passaremos a delinear as aditivas, que penso devem ser apresentadas a fim de complementar os textos propostos. Apresenta a emenda aditiva. Artigo 1º. Inclui o parágrafo 5º no artigo 15 e o artigo 45, que passará a vigorar com a seguinte redação.
Os servidores que ingressarem após 16 de dezembro de 1998 no Serviço Público Municipal poderão optar pelas regras de transição dispostas nessa lei complementar, dentro das hipóteses que lhe forem mais favoráveis. Compreendeu, vereador? Posso explicar o que nós fizemos aqui? Sim. A título dos vereadores. O que acontece? Com essa proposição, essa regulamentação, haveria uma injustiça com os servidores que já estão há mais tempo na Previdência. Eles teriam que acabar trabalhando 2, 3, 4, 5 anos a mais do que já tem que trabalhar. Aí o que nós fizemos? Na alteração da redação do 15º, a gente estabeleceu o quê? Os servidores que entraram até 16 de dezembro de 1998, que foi quando ocorreu a primeira alteração na Previdência a título de país, não vão ser abrangidos por nenhuma regra dessa regulamentação, a não ser que ele opte. Tá? Quando a gente inclui o parágrafo 5º, a gente cria um limbo para os que entraram após 16 de dezembro de 98 até a publicação dessa lei. Que aí ele pode, nesse limbo, optar pelas regras de transição 1, 2 e 3 previstas na regulamentação. É isso que está fazendo. Então, a gente criou mais uma quarta regra de transição com esse parágrafo 5º. Aqueles que estão no limbo, eles vão chegar no Instituto e ver qual regra de transição é a mais favorável. A terceira, a segunda ou a primeira. Aí reserva o direito de todo mundo e não prejudica ninguém. Tá? Só para entender que daí além... Por quê? Se eu limitasse todo mundo, se a gente limitasse todo mundo até a publicação dessa lei, a gente criaria um vácuo legislativo e atingir vários servidores, né? E criaria um limbo, porque nós não teríamos regras de transição e nem as vantagens de conta que são favoráveis hoje. Você pode fazer a somatória de conta, né, e fazer a opção de regra para receber mais ou menos, a depender. Por exemplo, se você abrir mão na regra 3, abrir mão da paridade de integralidade, você acaba tendo um aumento de conta e recebendo mais a fim que não existe. Então, você que vai escolher quem entrou após 98, que daí foi após 98 que tirou paridade, integralidade, mexeu nos índices preferenciais, por isso foi escolhida essa data. A gente estabeleceu mais esse limite, sempre deixando a critério dois servidores optar qual regra que é mais favorável. Entendeu? Perfeitamente. Então, foi esse o objetivo que nós pensamos aqui para garantir, principalmente os servidores, como a Cirlei, o Celso, o Miro, o Walter, servidores mais antigos que entraram antes de 98, que teriam que trabalhar mais 2, 3 anos, tendo contribuído até hoje, sem falta por tempo. Tá? Então, foi essas as alterações que nós fizemos. Muito obrigado pelas sempre bem pontuadas explicações da minha competente assessoria. Apresentadas as referidas emendas, entendemos que as emendas ao projeto de lei complementar atende à sua finalidade, que é adequar-se à realidade constitucional e ainda local, dentro do regime próprio de previdência de Rolim de Moura, evitando, assim, aparente conflito de normas sem insegurança jurídica e prejuízo também aos assegurados no âmbito do município de Rolim de Moura. Em conclusão, por tudo que se apresenta, senhor presidente, com as devidas emendas modificativas e aditivas, este relator não vê óbice a regular tramitação do projeto de lei e a aprovação da matéria. É assim como voto, senhor presidente. Eu também acompanho o vereador e pergunto aqui o voto do Ivan Vasconcelos. Comece pela orçamento. Então, vem lá. Questão de ordem, presidente. falar, meu Sou favorável às emendas, só que tem uma emenda aí que eu não sou favorável. Essa que fala aí do artigo da devolução do saldo da Câmara, que seja 50% para o Instituto. Essa emenda aí eu sou contra. Na minha vez eu falei na discussão, vamos seguir o... Então, junto com o Renatão, está a Juliana, né? Vereadora Juliana. Oi. Quer tirar para a sua relatoria? Aí o senhor faz a emenda modificativa. Não, eu acho que eu sou contra. É só isso.
As outras emendas eu sou favorável. Essa daí eu sou contra. Os artigos eu sou favorável. Esse artigo eu sou contra. Faz o seguinte, eu vou tirar para minha relatoria. Ok. Os demais concordam? Então, fica contigo. Alguém tem algo a dizer mais? Juliana, você não tem um projeto não que vai apresentar? Que era o objetivo dessa reunião. Porque até onde foi marcado na segunda, era das resoluções e da situação de remanejamento para poder ficar suplemento de fundo. Esse era o objetivo de hoje. Mas aí isso podia pedir. E aí, vai ter ou não? Obrigado. Bom dia. Presidente, com a palavra. Antes de finalizar, o presidente Valt, a gente tinha publicado aí a sessão ordinária, mas devido aos projetos, retirou aí para ser analisado as comissões, a gente não vai ter a sessão ordinária hoje, tá? Extraordinária. Mas desde já agradecer vocês, vereadores, que vieram e deliberaram alguns projetos. Acredito que segunda-feira esses projetos vai estar pronto para ir para votação. Então, Obrigado sem nada a todos. para hoje, declaramos encerrada a nossa sessão. Pessoal, tem uma reunião com o Carlos, rapidinho lá no meu gabinete.